Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vinda. Você está no ESG Podcast, um espaço que visa democratizar todas as informações sobre essas três siglas importantes no atual momento da sociedade. Eu sou José Valverde, estou ao lado aqui do meu amigo Luiz Fernando para mais esse episódio. Sejam todas bem-vindas, todos bem-vindos a mais um programa do nosso ESG Podcast. Um programa que tem funcionado muito bem, viu, Valverde, para realmente disseminar as informações ESG. Novamente, a gente tem tido muitos bons feedbacks. Inclusive, aproveitar esse espaço, esse momento, para convidar as empresas que também se interessem e sejam empolgantes desse tema, digamos assim, que tenham interesse em vir com a gente com esse projeto, disseminar cada vez mais essas informações, que a gente tem inclusive mais programas, hoje em dia a gente ainda está com um programa por mês, e que tenham metas ESG de educação, para informações sobre o tema. Então venha participar com a gente desse programa, patrocinando essa iniciativa, e a gente bate um papo maior sobre isso também, né, Valverde? É isso aí, Luiz, e eu quero muito te convidar. Você pode assistir ao ESG Podcast pelo nosso canal do YouTube, que eu já te convido a se inscrever, a curtir, a comentar, e também pelo Spotify, que você pode ouvir todos os nossos episódios. Hoje, inclusive, o quarto episódio com aí dose dupla, Luiz, uma dupla de convidados muito especiais. Hoje estamos em dose dupla. Queria agradecer aqui tanto a Liliane quanto o Fernando de terem aceitado o convite. Fernando, um colega do Ciesp Campinas, da Diretoria de Sustentabilidade. Aproveito até para mandar um grande abraço para o nosso amigo, tutor, o Luiz Fernando Bueno, que é o responsável lá pela diretoria. E, novamente, então, obrigado por estarem aqui e vai ser muito bom ouvir de vocês a transição de vocês profissional, a carreira de vocês, todos os trabalhos que vocês têm feito nessa grande multinacional que é a 3M. Bom, obrigado pelo convite. Liliane, quer começar? Super obrigada pelo convite, né? Parabéns pela iniciativa de vocês. Eu sou super fã do tema, né? Tudo bem que eu sou um pouco suspeita, mas acho que todas as iniciativas que a gente puder dar luz à ESG, à sustentabilidade, trazer isso de forma mais fácil e simples para que mais pessoas conheçam sobre o tema e possam se aprofundar melhor. Bacana. Muito bom. Luiz, eu começo aqui voltando aqui ao nosso conceito da governança, do social e do ambiental, me chama muito a atenção a 3M com um leque aí, né, de produtos, né, de serviços, enfim, para segmentos variados aí da economia, do setor produtivo. Queria que vocês começassem falando um pouquinho sobre governança. Como é que é isso? Como é que tem sido esse desafio? Porque são vários setores, há uma capilaridade muito significativa, né, Luiz? Bacana também. E, Valverde, se a gente só antes ouvisse um pouco da carreira deles, pessoal... Aí Vamos a gente lá. Já segue para essa, porque, de novo, né, como a gente costuma falar aqui, o ESG é feito de pessoas, né, Valverde? E as pessoas que nos seguem, que também ouvem os podcasts, têm algum interesse em participar, mas será que eu, com uma formação de veterinário, tenho condições de realmente estar numa grande multinacional, uma empresa interessante que incentiva o ESG? Então, se vocês puderem falar um pouquinho da transição de carreira. A gente pergunta como é que chegaram ao tema, né? Exatamente. Toda essa é a nossa curiosidade aí. Mas fiquem totalmente à vontade, queremos muito ouvir aí a trajetória de vocês. Ah, legal. Assim, no meu caso eu não considero exatamente uma transição, acho que foi um caminho de evolução, assim, bastante tradicional e normal. Então, eu me graduei em comunicação e relações públicas, muito porque na época eu tinha a crença mesmo, né, acho que a principal das relações públicas, de estabelecer ponte entre o setor corporativo e a sociedade, né? De ter a empresa como se sentindo parte da sociedade em que ela atua e responsável por isso. A partir daí eu comecei minha carreira, já estou com 21 anos de profissão, né? O meu background mais forte é em responsabilidade social corporativa, isso até o final do ano passado. Para a 3M eu entrei no Instituto 3M em 2016, acho que contou muito para minha entrada na 3M o fato de ter trabalhado com projetos sociais e ter trabalhado com foco bastante grande em voluntariado.
Como o SG é feito por pessoas, a 3M considera bastante o funcionário como voluntário e liberdade colaborativa também. Então, além de ter a cultura, né, dos 15% voltado à inovação, a gente também tem como valor que qualquer funcionário da 3M pode ser voluntário, inclusive em horário de trabalho, e a gente tem vários programas para fomentar isso. Acho que isso contou muito para a minha entrada, né, para o meu crescimento, para a minha trajetória dentro da 3M. E aí, em dezembro do ano passado, eu fui convidada para assumir também a parte de sustentabilidade, além dos projetos sociais. Então, foi uma caminhada que começa pelo social, né, pelo S. Essa talvez seja a parte não tão usual, e aí expande para o SG e para a sustentabilidade. E aí, em termos de especialização também, tem uma preocupação maior com o tema, como vocês sabem, cabe o mundo, né, dentro da sustentabilidade, literalmente falando. Então, eu sou mestranda também no tema, né, na linha de competitividade, considerando especificamente sustentabilidade. Essa é a minha trajetória, e aí eu tenho particularmente uma crença muito pessoal que está alinhada à minha prática de trabalho, porque eu entendo o que é sustentabilidade para mim, né? Eu desmembro isso em habilidade de sustentar, né? Sustentar a vida. Então, eu acho que por que é tão importante como pessoas? Porque somos os seres, né, pensantes desse planeta com essa capacidade de justamente cuidar dos outros. E eu não estou falando só de seres viventes, né? Eu acho que a gente tem a obrigação com o meio ambiente, com os ecossistemas e com tudo. Então, é aí que eu acho que eu vejo que encaixa a minha crença pessoal e onde eu consigo trazê-la para a prática dentro do meu trabalho e da minha carreira. É o que faz sentido para mim. Então, por isso que, assim, eu não vejo como transição, porque eu acho que desde sempre, desde lá de trás, lógico que os conceitos vão evoluindo, né? A gente está falando de ESG, com essa pegada forte da governança que você pensou, porque justamente evoluiu para dar mais transparência e mais força para isso. Mas de um passado que era triple bottom line, e antes o que eu acreditava era exatamente responsabilidade social corporativa, cidadania corporativa. Então, eu fui assim, eu me sinto tendo caminhado junto com os conceitos e junto com o que a gente que está na vanguarda, né, acredita. Bacana, você já nasceu no ESG praticamente. Então. Acho que sempre teve alinhado mesmo com o que eu acreditava e como eu me via atuando dentro da sociedade. Bacana. Fernando? A Lili nasceu na ESG e eu basicamente nasci na 3M. Eu comecei na 3M em 2008 como estagiário. Entrei lá como estagiário no Departamento de Relações Governamentais e antes eu trabalhei como programador, mas a minha experiência na 3M foi onde eu entrei nessa área e desde 2008 fui assumindo posições crescentes de responsabilidade. Em 2020, eu fui promovido a gerente, né, a líder da área de relações governamentais, e é onde eu estou desde então. É muito interessante que desde a época da faculdade, eu sempre fui fascinado por essa conexão entre o setor privado e o setor público, mas lá na época da faculdade eu nem conhecia a área de relações governamentais. Então, foi muito interessante ir aprendendo conforme eu ia fazendo, né? Tive bons chefes, bons líderes que me ajudaram bastante nessa caminhada. Então, eu lembro que uma das primeiras líderes que eu tive falava assim, Fernando, legal, você é formado em Direito, né? Você é advogado, e você precisa conhecer mais do setor público. Então, busca alguma coisa nessa área. E aí eu fui fazer uma especialização em gestão pública, lá na PUC Campinas, onde da minha turma só tinha eu e uma pessoa da IBM que éramos do setor privado. Todo o resto tinha de tudo. Tinha policial militar, tinha professor, tinha secretário de finanças de município. Então, foi um ambiente, assim, realmente de muito aprendizado da área pública. Depois disso, uma outra líder que eu tive falou, agora você precisa entender mais de uma empresa, para você justamente conseguir conectar as coisas. Foi onde eu fiz o meu MBA em Gestão Estratégica e Econômica de Negócios, na FGV. E eu achei interessante da parte de vocês convidarem alguém de relações governamentais para falar sobre ESG, porque eu não acho que é um link tão óbvio para muitas pessoas. Mas se a gente contar o tanto de política pública, como isso envolve, né, as questões ambientais, envolve gestão de risco, né? Você falou da governança. Tudo isso está muito ligado a políticas públicas, aos incentivos governamentais e criar essa ponte de diálogo, criar esse ambiente favorável para os negócios, é a função de Helgov. Eu sei, Valverde, que você conhece bastante dessa área, mas acho que vai ser uma boa conversa hoje a gente poder amarrar tudo isso junto. Bacana. Que bom, que bom. Eu não sabia que você era formado em Direito, apesar da gente já se conhecer há um tempinho. Opa! Que bom.
Posso agora, Opa, doutor? eu sou o papel chato aqui de ver roteiros, né? A minha toda ideia, né? Eu conheci a 3M no processo da elaboração da Política Nacional de Resíduos Sólidos. Opa. Foi ali um momento que eu tive muito contato com profissionais, sobretudo mais pelo papel ali de embalagens, né? Ou de participação nas embalagens. E eu fiquei muito bem impressionado. Nós estamos falando aí já de quase 15 anos esse processo. É 2010, 2014, então é 2024. Então nós estamos falando de 14 anos. E me chamou muito a atenção esse olhar para a governança, como colocar de pé isso e fazer toda essa articulação necessária, dado aí uma frente muito ampla. Então eu queria que vocês falassem um pouquinho disso aí, como é que é o dia a dia de vocês aí nesse sentido. Acho que a governança, assim, sempre foi a espinha dorsal da 3M, acho que para possibilitar um crescimento, uma atuação global. E acho que no nosso caso, talvez diferente de outras companhias, onde ali no conceito anterior, né, no triple bottom line, precisaram ter um reforço para partir de um E para um G. Acho que no nosso caso, a gente sempre teve a estrutura no G. Acho que até por ser multinacional, a empresa quando ela é multinacional, ela tem outra repercussão na cadeia de valores, né? A gente está falando global. Acho que até a ONU tem um olhar para isso, a gente está lá no Pacto Global para se entender dessa forma. Acho que em vários países o setor produtivo tem como acelerar mesmo a agenda da sustentabilidade, o cumprimento dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. E para a gente, assim, o amparo dessa espinha dorsal, né, sempre foi a questão dos cumprimentos de políticas, de regulamentações e a questão ética, né? É um valor muito forte para a 3M também. Além da inovação, a nossa inovação vai muito acompanhada com a ética, né? Então, às vezes, a gente demora um pouco mais em processo. Todo mundo que trabalha com a gente sabe que a gente é mais burocrático, a gente não vai fazer as coisas tão rápido, mas a gente vai seguir o caminho certo. Então, acho que a governança dá esse amparo para a gente e dá uma possibilidade hoje de ter esse olhar também mais ampliado para a cadeia de valores e pensar em como a gente se expande. Então, quando a gente fala de metas e de descarbonização, a gente não está só olhando para o controle das nossas emissões, mas também o que a gente pode fazer para que os nossos clientes tenham uma pegada de carbono cada vez menor. Só para reforçar, eu gosto muito da parte da ética, né? E para a 3M só tem uma forma de fazer negócio, é a forma correta. Toda vez que a gente faz reunião com alguma autoridade, o primeiro assunto que a gente fala é sempre ética. A 3M tem um código de conduta há muitos anos, muito antes de ser moda, de todo mundo ter código de conduta, a gente já falava disso, nossos valores, e somos reconhecidos por isso, né? Então, somos uma das poucas empresas, eu acho que tem menos de 20 empresas hoje que tem o selo de empresa proética da CGU, desde que ele foi criado. Se você olhar quantas tem, são mais. Mas que tem desde a primeira edição, 3M é uma das poucas. Isso para a gente é muito, muito valioso. Bacana, e até aproveitando que vocês estão trazendo essa questão, né, do envolvimento do ESG dentro da empresa, que muitas empresas entendem a necessidade de ter o ESG, contratam eventualmente até uma pessoa ou relocam internamente uma pessoa, chama aquela pessoa de departamento de sustentabilidade ESG e fala, desenvolva projetos. E nem, às vezes, não sabe nem o que aquela pessoa está fazendo, como que o departamento está se desenvolvendo e não apoia. Como que vocês veem isso de... O ESG, ele tem que ficar isolado mesmo? Ele tem que permear a empresa? Como que é feito lá dentro da própria 3M? Legal. É claro que o ESG deveria estar no papel central da estratégia de todas as empresas. No caso da 3M, para a gente é muito claro que tem esse papel central, não é a função, não é a responsabilidade de um departamento ser responsável por ESG, está integrado, desde a operação até a governança, até a nossa presidência. Tudo isso trabalhando em uma direção. Então, na verdade, quando você me pergunta sobre de quem é o papel ali, né, como que as empresas deveriam olhar isso, acho que o mais importante é justamente o como. Que ESG é importante, eu entendo até que isso já estamos mais avançados nisso. Mas como fazer isso? E para mim, o fundamental o fundamental é a definição das metas. Então, tudo começa ali com aonde nós queremos chegar. E para a 3M,
Nós temos diversas metas de sustentabilidade. Eu posso citar 3 aqui, que a gente vai falar em vários momentos da nossa conversa, mas as que eu mais gosto são uma falando sobre os nossos produtos. Então, a 3M se comprometeu a 100% dos nossos novos produtos lançados terem um atributo de sustentabilidade. Então, não tem um produto novo que saiu que não tenha seja mais fácil de ser reciclado, ou que tenha um material renovável ali nele, que tenha um consumo de energia menor, que gere um consumo de energia menor. Não existe isso. Todos os nossos produtos, 100% dos nossos produtos, têm um atributo de sustentabilidade. Quando a gente fala de descarbonização, que a Liliane já comentou, a gente olha para as nossas operações, então, ok, em 2050 nós temos a meta de ser neutro em carbono, temos as metas parciais, 2030, 50% de redução, 2040, 80% de redução. Isso é legal, mas eu gosto mais de falar na outra meta que a gente tem, que é como a gente vai ajudar os nossos clientes a reduzir as emissões deles com os nossos produtos. Então, isso é meta, não é um discurso. Nós temos lá a meta de reduzir 250 milhões de toneladas de carbono equivalente até, eu não me lembro agora, até... 2030 e depois neutralidade em 2050. Exatamente, até 2030. Então, isso é muito legal quando a gente fala de descarbonização, como a gente olha para dentro, para as nossas operações e para os nossos clientes. E tem também uma outra meta que eu queria comentar, que é sobre educação, que é muito importante quando a gente fala de sustentabilidade. E para a educação, a nossa meta é gerar 5 milhões de experiências educacionais em STEM, né? Ciência, tecnologia, matemática, engenharia. E parte dessas 5 milhões de experiências é o Instituto 3M aqui, representado pela Liliane, que tem os programas que ajudam a gente nisso. Nossa, muito, muito rico. Eu acho que está vindo muito, tá deixando a bola quicar aqui, Fernando, Lili. Eu queria falar, aproveitando a expertise de vocês dois e essa vivência tão rica numa grande empresa, queria falar de políticas globais. A Lili falou aí no Pacto Global e o Fernando aí como relações governamentais. Eu queria que vocês comentassem, porque as pessoas que estão nos assistindo, muitos estão num processo de início de carreira, de se colocarem, né, olhando para esse setor do ESG como oportunidade, e outros em transição de carreira. Nós temos um público bem variado aí, né, Luiz? Depois o Luiz dá os números aí que estão cada vez mais incríveis da nossa audiência. Mas falando em políticas globais, legislações e políticas públicas, tá? Entendendo que cada um ali tem uma personalidade própria, né? Como é que as políticas globais, as legislações e as políticas públicas orientam e de que forma vocês as incorporam na atividade da empresa ou na área que vocês gerem? Tá. A gente tem uma trajetória longa, histórica, né, que pode dar base para a gente ir crescendo e ampliando a nossa atuação, considerando políticas globais. Então, um dos nossos executivos foi um dos primeiros lá na conferência da ONU, do PNUMA, lá em 1975, a perceber por que tinha que combater a poluição, e desde então a gente tem um programa que ainda vive, que é o Pollution Prevention Pays, né, poluição se paga, prevenção à poluição se paga. Desde então, a gente considera essa expectativa da ONU, né, e como a gente desmembra isso. Então, hoje a gente está lá no Pacto Global, o nosso relatório global atende ao GRI, a todos os indicadores que dão base para as métricas que a gente vai fazer, e a gente foi desmembrando essas parcerias também. Então, a nossa conquista mais recente que a gente está celebrando no momento é ter sido aceito pela SBTi, né, então que é a Science Based Target. Eles consideraram, eles ficaram um ano, né, analisando toda a nossa metodologia de cálculo, então que a gente tem acompanhado há mais de 10 anos, escopo 1, 2 e 3 de abrir o carbono. E é bastante difícil chegar nessa métrica, a gente fala assim, mas não é uma coisa simples. Se vocês forem no site, vocês abrem a planilha, lá tem mais de 10 linhas, mas realmente não é fácil. Essa matemática teve que ser aprovada, né? A gente teve que se debruçar em cima disso muito tempo, e a gente conseguiu. Então, a 3M também tinha declarado uma meta de mais ou menos 40%, né, até 2030, já ampliou para 52% para atender a SBTi. Então, a gente vai no passo, e onde o passo da política pública precisar acelerar, a gente vai correr e vai fazer a mesma coisa.
Tá? Então, a gente está também com os dados disponíveis em termos de emissão no CDP, né, que é o projeto que tenta abrir essa descarbonização. Todos os nossos clientes que estão lá também conseguem ter acesso a esses dados globais. E aí, a gente vai procurando também reconhecimentos específicos. Então, estamos no Water Coalition, então, para analisar se tem algum lugar da 3M que vai ter escassez de recurso hídrico. Não é o caso do Brasil, onde a gente está em termos de planta, mas existem políticas específicas para atender essa demanda. O Fernando comentou o Proética no Brasil, porque tem onde a gente olha a política nível global e nível local. Então, quando a gente fala da ética, a gente tem o reconhecimento do FSFIR, desculpa, é um pouquinho difícil de falar, mas tem esse reconhecimento. Então, a gente está sempre antenado aí às políticas globais e onde a gente vai precisar acelerar o passo, a gente vai, e onde a gente precisa considerar a perspectiva local, a 3M também está bastante atenta e aberta a isso. E, se eu puder complementar, tem que ter necessariamente essa relação entre o global, o regional e o local, né? Por exemplo, nas nossas metas, essas metas que eu comentei da 3M são globais, mas elas são regionalizadas para você conseguir atingir a meta global, certo? Quando a gente fala de política pública, a mesma coisa. A gente tem que olhar quais são os potenciais, quais são as vantagens, o que o Brasil tem que ele pode oferecer para o mundo. A gente olha lá a nossa biodiversidade, a gente olha a nossa matriz energética, e aí tudo isso conecta com políticas públicas. Então, por exemplo, recentemente foi publicada a Estratégia Nacional de Economia Circular, para ajudar a reduzir a poluição, para facilitar com que o material mantenha o valor. Tudo isso é muito legal, porque isso aproveita o que a gente tem, fortalece o que a gente precisa fortalecer. Então, Estratégia Nacional de Economia Circular, muito legal. Recentemente também, o Programa de Desenvolvimento do Hidrogênio de Baixa Emissão de Carbono. Poxa, isso para o Brasil faz muito sentido e para a empresa faz muito sentido. Então, isso é uma política local, né, nacional, que trata de grandes temas. O combustível de aviação sustentável também, recentemente. Isso eu estou falando o quê? 3 semanas? 1 mês? Nem isso que foi publicado. Anteontem, o sancionado a Lei do Combustível do Futuro, nosso amigo Arnaldo Jardim, o relator, né? Então, trabalho lindo. E todos esses exemplos que eu falei são de, pelo menos, no máximo 3 meses daqui para trás. Então, está acontecendo muita coisa. E a lei, e o decreto que regulamenta a Lei Rouanet da reciclagem, que vem muito do ponto de vista dos instrumentos econômicos, né? Que é uma grande fala do mercado em relação a atender a isso, né? Coloca também numa perspectiva, né? O ESG, né? Nós trabalhamos esse assunto. A regulamentação, a lei vem em 2021 e até esse ano estava sem a regulamentação. Então, nós fizemos um trabalho, fomos para Brasília, a Liliane foi comigo, o presidente da empresa foi comigo, para a gente falar como é importante que essa regulamentação fosse publicada. Eu vi alguns estudos falando que no primeiro ano já é esperado mais de 300 milhões de investimento na área da reciclagem, com a Lei Rouanet da reciclagem. Então, tudo isso vai fomentar o setor e melhorar ainda mais as capacidades das empresas no Brasil. Só queria complementar que acho que não é só a lei da reciclagem, né? A gente tem um histórico forte também de leis de incentivo. É uma coisa que a gente olha com muita atenção. Então, quando o governo dá essa liberdade para a gente ter uma gestão empresarial sobre esse recurso, a gente faz com bastante atenção e carinho. Então, estamos ávidos, assim, esperando que ela possa sair mesmo. A gente já está com todas as projeções lá prontas. Assim que a gente puder, a gente faz essa gestão também da lei da reciclagem. E acho que a reciclagem e os resíduos sólidos é um bom exemplo também de conexão global local, porque, lógico, como multinacional tem uma preocupação enorme em cima de resíduos e não só uma preocupação, mas também uma visão ESG no sentido de que eles têm muita oportunidade em si, é uma área que você precisa parar e olhar. Mas, por exemplo, a nossa política de resíduos sólidos, ela prevê a função social da reciclagem, né? Algo que não é comum em todos os países, mas para o Brasil é extremamente importante. E aí, por isso, nosso trabalho aqui de logística reversa, ele inclui parcerias que olham muito forte para a profissionalização das cooperativas, né? Porque a gente entende que aqui não é só a gestão ambiental do resíduo, ele cumpre uma função social extremamente importante e estratégica para o desenvolvimento do nosso país. O olho do Valverde até brilhou agora que você falou desse tema. Para a gente é muito caro mesmo. Porque ela traz uma compreensão plena
do conceito da logística reversa. O conceito da logística reversa no Brasil, participei, né, foi um processo que me sinto muito honrado de ter contribuído na coordenação técnica da elaboração da política nacional. A nossa logística reversa não é só trazer de volta, ela tem uma função social e econômica, né? Sim. E até aproveitando que vocês já trouxeram sobre esse intercâmbio de experiências tanto fora quanto aqui no Brasil, porque eu não sei nem quantos países que a 3M encontra-se, né, com atividades, em operações, e aí vocês trouxeram, né, tem uma operação de repente em algum outro país que vocês têm acesso a essas ideias ESG, há um intercâmbio, quando tem uma norma aqui diferenciada, vocês também adotam projetos específicos aqui, esses projetos são veiculados lá fora, como que vocês fazem isso, tanto em termos de intercâmbios de projetos, quanto em metas, né? Já que tem uma meta global que, eventualmente, regional, ela tem que ser atingida também. Ainda sobre resíduos, para mim é um assunto muito caro, porque, voltando assim, só um pouquinho antes, falando em termos de voluntariado e de troca de experiências, um dos programas que a gente tem para promover o voluntariado é o 3M Impact. E esse programa, ele acontece também em nível local e global. Local eu coordeno, então eu nunca participei de vítima voluntária, vamos dizer assim, mas Fernando já. Vítima voluntária, um bom termo. Mas para fora, sim, então a gente pode se inscrever e aí a 3M manda funcionários de todo o globo para países em desenvolvimento. E o Fer também foi, né? Foi para a China. Eu fui o primeiro brasileiro a participar do programa em 2018. Fui para a China para fazer trabalho voluntário com um grupo de 12 pessoas da 3M do mundo todo. Então, lá a gente se dividiu em grupos menores, auxiliando lá o empreendimento social, que eu estava dando a consultoria, né? É uma consultoria pro bono. Tinha uma pessoa do RH da Jamaica e uma pessoa de marketing da Alemanha. E eu, brasileiro de relações governamentais lá. Então, a Liliane vai falar mais da experiência dela, mas a 3M está constantemente ali buscando como você pode ter essas oportunidades de aprender e ensinar enquanto fazendo bem, né? A minha, no caso, foi para a Índia, então foi uma experiência bem sui generis, porque eu fui um pouquinho antes da Covid, então eu quase fiquei presa lá. Nossa! Foi bem divertido. E eu super zen na Índia, fazendo workshop de meditação, que eu tirei férias depois do projeto, e todo mundo aqui no Brasil desesperado se eu voltava ou não. E quando eu voltava, gente, calma! Então, mas estava lá. Por que para mim foi tão importante? Porque quando você fala do desenvolvimento econômico, do desempenho que tem a reciclagem na cadeia, na Índia eu senti isso na pele. Não que aqui eu nunca tivesse visto um lixão ou conhecesse cooperativa, mas lá eu fui voluntária por 15 dias para uma ONG que trabalha, e eles se definem desse jeito, trabalham tentando ver oportunidades de desenvolvimento econômico sobre o lixo. Então, eles têm várias frentes de atuação, mas principalmente com catadoras, porque diferente daqui, lá são mulheres, né, que são catadoras de recicláveis, porque em geral estão viúvas e ficaram desamparadas pelas famílias. Então, a gente estava falando de uma criação de storytelling, que foi o que eu fui fazer lá, para contar a história dessas mulheres, que são mulheres que o que elas ganham no dia... e assim, isso foi bem marcante, porque são mulheres que voltam para casa, passam na venda. Isso é difícil a gente imaginar, mesmo no meu contexto aqui, que nasci em São Paulo. Uma mulher que volta para casa com as moedinhas na mão, que ela vai entregar as moedinhas na venda, e ela vai levar punhados para casa. Então, ela pega um punhado de arroz, um punhado de lentilha, é o mesmo sabão que ela vai usar para higiene pessoal, é o que ela tem para higienizar a casa, a roupa e tudo mais. Então, ali, até aquele momento também na minha vida... Tenho uma trajetória, uma preocupação acadêmica, eu também não conhecia a Amartya Sen e as premissas do desenvolvimento e do quanto o desenvolvimento econômico está atrelado à liberdade de escolha do indivíduo. Então, é por isso que, para mim, acho que o setor corporativo é tão caro e tão precioso para acelerar essa agenda, porque é onde a gente vê isso acontecendo na prática, a gente sente na pele mesmo a necessidade de trabalhar o ESG de forma integrada, de considerar, sim, essa perspectiva econômica com essa fortaleza da governança para ver isso acontecer. Então, no meu grupo foram 15 pessoas, né, do mundo todo, a 3M ainda faz esse projeto, ainda faz em nível local. Então, essa forma que você perguntou, existe troca? Existe. Ela é informal, porque, claro, você conhece pessoas que trabalham na 3M em todos os lugares, não necessariamente em ESG. E existe também uma troca formal, né, e aí no Brasil é um papel muito meu, que eu sim estou no Comitê de Sustentabilidade Global, né, então sim, a gente se conecta e a gente vê práticas as mais diversas possíveis em todas as esferas de ESG, desde operação, portfólio de produto,
e iniciativas também sociais de voluntariado e de RH, enfim. Como é que eu mantenho essas pessoas também engajadas, né, para a sustentabilidade como um todo e entendendo a mesma coisa que a companhia prega sobre isso. Nossa, experiência fantástica. Foi mesmo. Falamos de governança, vou puxar aqui para a gente falar mais do social. Agora os olhos da Lili que brilharam. Você pegou em cheio ali. Olha, e está surgindo, né, muito aqui o social, o voluntariado, toda essa preocupação. Eu queria, e o Fernando também acho que pode trazer na sua visão aí de relações governamentais, como é que tem sido a 3M, um instituto, né? Eu e o Luiz temos, além dessa parceria aqui, uma outra parceria que é no Instituto Cidadania Ambiental, né? Nós também acreditamos muito na importância da sociedade civil para a questão ambiental, o avanço social também e o desenvolvimento econômico. Como é que é a relação da empresa da 3M, por meio do seu instituto, como um papel de atuação na sociedade civil? Ótimo. A gente atua em 3 frentes, né, no Instituto, prioritárias, e que também são globais, né, e aqui a gente adapta porque faz sentido no nosso contexto. Uma frente muito forte de educação em STEM, né, então a gente tem uma parceria com a USP, e o Laboratório de Sistemas Integráveis e Tecnológicos também é vinculado à USP, com parceria da Secretaria Estadual de Educação para formar professores em STEM. E aí o que a gente faz é dizer para esse professor, na primeira formação, que a ideia principal de um projeto STEM tem que vir do aluno, tá? Porque, e normalmente eles brincam com a gente, eles querem todos a cura do câncer. Ótimo! Vamos tentar trazer a cura do câncer para o que ele consegue fazer em termos de protótipo em um ano para apresentar na Feira de Ciências. Isso é a primeira coisa. E a segunda coisa que a gente ensina é que ninguém vai fazer nada sozinho. Que tá tudo bem se você for um professor de educação física ou artes e for orientar projeto científico. Porque, às vezes, a primeira abertura do aluno não vai ser por disciplina. A nossa visão de ensino ela é fragmentada, mas a visão do indivíduo, ela vê o todo. Então, assim, ele vai procurar o professor que é mais aberto ou que está trabalhando com alguma coisa que mais o incomoda, né? A gente tem muito aluno, por exemplo, que quando vê as Paralimpíadas, ainda mais está em alta por agora, que fala, puxa, será que esses atletas que estão correndo sendo acompanhados de alguém, porque eles não enxergam, estão correndo na velocidade máxima? Então, eles fazem o quê? Desenvolvem sensores que apitam do lado esquerdo ou direito para poder avisar e dar autonomia para essa pessoa. Por que educação STEM? Porque a gente acredita que é a base para uma educação sustentável. A educação STEM, ela é empoderante, né? O que é educação STEM? Ótimo. Eu não sei o que é. Estou aqui com medo de segurando para perguntar. Né? Fala aí. A educação baseada em experiências para STEM é S, de Science, Technology, Engineering e Mathematics. Então, a sigla em inglês, né? Ciência, tecnologia, engenharia e matemática. E em alguns momentos você vê a arte junto disso, porque, na verdade, o mundo já entendeu, né, na vanguarda da educação, que a melhor forma de ensinar é por um meio artístico. É onde os alunos aprendem com mais facilidade, onde os olhinhos brilham, inclusive para logaritmos e coisas do tipo. E a STEM, ela conecta isso e ela diz para o aluno, olha, você é capaz de resolver a realidade que se apresenta para você. Você consegue criar essas soluções. E a partir daí a gente ensina fragmentado em disciplinas, mas para ele resolver o projeto dele, ele vai precisar conectar todas essas caixinhas. E para isso ele precisa de uma orientação que não vai ser em cima de um projeto final de uma disciplina, mas de um professor que saiba, inclusive, procurar outros professores para orientar esse aluno. E saber que ele está ali em trabalho de bastidor mesmo, porque a solução é do aluno, o que incomoda também vem do aluno. E aí, quando ele consegue resolver isso e apresentar um protótipo, e aí minha parte, assim, particularmente muito preocupada em pessoas, mas é o que eu olho para eles e eu vejo, e a gente não precisa dizer isso. Aquilo é uma metáfora para a vida dele. A partir do momento que ele consegue dar uma solução para alguma coisa que o incomoda no mundo, ele é capaz de resolver qualquer coisa. Inclusive o que ele vai fazer na vida e buscar uma formação universitária, uma formação técnica. Então, ele quer continuar estudando. E aí, o que a gente faz com a Mostra de Ciências? A gente usa este aluno, né? Este nerd, com muito orgulho, a gente usa ele de isca, porque daí você chama os visitantes, né, os outros alunos, para ver eles ali apresentando projetos.
e pensar, poxa, um dia eu quero estar aí do outro lado do balcão e quero também ser admirado, ser avaliado por funcionários de uma companhia multinacional, por professores de uma universidade renomada. Então, acho que isso é muito importante, por isso que é tão transformador. Então, eu acredito demais numa educação para a sustentabilidade. Acho que a revolução que a gente precisa para o planeta, ela vai ter que acontecer primeiro na cabeça de cada um, né? E não tem outro jeito que não seja a educação. Mas o STEM, ela dá base para isso, né? Essa base científica, ela conecta, ela é integradora, ela realmente caminha para uma interdisciplinaridade cada vez maior, uma transversalidade, sempre que possível, e ela dá base para esse novo mundo. Esse é um pilar. E a gente tem uma atuação muito forte também com a profissionalização da juventude, porque, de novo, né, olhando para o cenário global, pela própria ONU, é uma emergência no Brasil a questão dos 6 milhões de jovens de 14 a 24 anos que não estudam e não trabalham no nosso país. E o que eu costumo falar para os meus voluntários, e falo para vocês, e falo para mim mesmo, não é uma perda de cada um desses 6 milhões, é uma perda minha, uma perda de vocês, é uma perda nossa, de todo mundo. A gente está perdendo 6 milhões de advogados, de médicos, de engenheiros. A gente está perdendo. A gente está perdendo inteligência, a gente está perdendo capacidade de transformação desse país. Então, assim, quanto mais a gente puder resgatar essa juventude, tornar produtiva melhor, então a gente investe em curso técnico, né? Tem um curso técnico que é o Formare, que a gente faz dentro das nossas fábricas. A gente dá uma bolsa para que esses alunos em famílias que estão em situação de vulnerabilidade possam manter esses alunos com a cabeça, com foco no curso que eles estão fazendo mesmo. São formados para serem assistentes de produção industrial, então é o primeiro degrau que aparece ali na manufatura. Quando acaba o curso, a gente acaba ficando com 80% deles nesses últimos 3 anos. Por que eu alavanco o jovem? Porque, na verdade, quando você alavanca o jovem, a família toda vem junto com ele. Então, é uma transformação social, assim, bastante profunda, né? Quem dá aula para eles são os nossos funcionários voluntários. Isso, em termos de conteúdo técnico, já é significativo, mas são visões de mundo que ele tem acesso que ele não teria na educação tradicional. Então, as meninas veem que elas bem podem ter filhos, como podem não ter. Assim como eu não tenho, escolhi não ter, escolhi não casar. Tanto faz. Então, é uma diversidade que se apresenta na prática, né? Em termos de escolhas que você vai poder fazer para sua própria vida. E pode ser que você precise, né? Um dos nossos alunos, por exemplo, que a gente já tem esse há 12 anos. Então, às vezes, a gente chega no refeitório e a gente almoça com o menino que a gente formou lá atrás. E a gente já tem alguns deles em cargos de gestão. E a gente tem alunos que bem gostam e se encantam pelo universo produtivo e vão fazer engenharia de produção. E tem bem os que descobrem que não é isso que eles querem. Mas ainda assim, como eles têm uma primeira proposta de empregabilidade, a partir desse primeiro emprego, eles se formam naquilo que eles querem. E a gente tem um que virou enfermeiro e está no nosso ambulatório hoje. Então, assim, ele só conseguiu essa profissionalização e esse estudo porque ele conseguia pagar a mensalidade porque ele estava empregado. Então, acho que isso é muito importante, pensar não só o Instituto 3M, a gente trabalha com educação, mas não num ambiente genérico, né? A gente traz esses focos, tanto para a ciência quanto para a profissionalização. E o terceiro pilar, que foi exatamente o que você perguntou, então, desculpa ter falado isso antes, mas é porque é um conteúdo importante para mim. Eu particularmente acredito bastante no que faço e gostaria muito de ver mais pessoas fazendo. Gostaríamos também. Exato. E o terceiro pilar, que é como a gente se relaciona com a sociedade civil, né, em termos aí das organizações mesmo da sociedade civil. Então, a gente tem esses programas pro bono, que a gente dedica os nossos funcionários para resolver esses problemas. Então, a gente até chama de consultorias gratuitas, né? E eles ficam mesmo com 80 horas de dedicação. 80 horas mínimo, porque na verdade a gente sabe que eles entregam até a alma e o sangue, se a instituição pede. Resolvem coisas do tipo organização do fluxo de caixa, se eu tenho funcionário financeiro, porque nem toda organização da sociedade civil tem fôlego para pagar as contas todos os meses. E se ela não vai conseguir pagar uma conta, ela precisa entender onde os juros é maior e quais negociações que ela vai ter que fazer lá para frente. Então, eu tenho desde projetos desse tipo até projetos de estruturar campanhas de marketing, branding, a gente tem de tudo, assim, organizar processo, porque, por exemplo, uma ONG que a gente é parceira que trabalha muito com artesanato, o conceito de linha de produção enxuta da 3M te ajuda a produzir o artesanato, inclusive, de forma mais eficiente. Então, esse pensamento, né, corporativo dá muito para transportar para a sociedade civil.
A gente usa todas as leis de incentivo que a gente dispõe também, então, para destinar recursos, né, saindo aí da esfera federal e trazendo para o local, pensando no desenvolvimento das cidades onde a gente está. E a gente tem também programas de doação junto com o nosso funcionário, né? Então, cada R$1 que ele doa, a gente dobra o valor da doação. E aí, isso a gente destina para a necessidade básica mesmo. Então, esses recursos, né? Eles vão para as 4 cidades onde a gente está, Sumaré, Ribeirão Preto, Itapetininga e Manaus. E aí, a gente está falando de reforço alimentar mesmo para as crianças que frequentam essas instituições e cartões de alimentação que vão para as famílias, porque daí eles também ficam com a escolha, né, e a possibilidade de gastar isso no comércio local. Então, a gente imagina ali um empoderamento da rede. E também recurso de psicóloga, né, contratação de psicóloga para fazer um acompanhamento mais aprofundado, porque normalmente o que uma instituição tem condições de fazer? Uma análise e encaminhar para tratamento na rede. Então, tendo a psicóloga focada nas famílias que mais precisam, eles conseguem fazer o atendimento emergencial mesmo já na hora, e ajudar, né, nas questões de fragilidades que todos nós humanos temos, mas que às vezes no ambiente de vulnerabilidade se apresentam com muito mais força, né, e às vezes mais quantidade. O que eu posso adicionar aqui, né? Uma resposta irretocável, né? Mas eu acho que eu posso falar um pouquinho da minha experiência como voluntário, participando desses programas. Antes de falar disso, tudo que envolve educação de crianças, de jovens, me emociona bastante, assim. Eu acho que é muito importante, ainda mais agora que eu tenho um filhinho pequeno de 4 anos, inclusive fez aniversário recentemente, semana passada. Parabéns ao Eduardo. Vou até quebrar o protocolo aqui, vou falar para a câmera. Beijo, Dudu, papai te ama. Bacana. Então, como voluntário, eu já participei, eu já fui educador voluntário do Formare, né, que é esse programa técnico, essa formação técnica dos jovens que ficam lá na 3M. Eu dava uma matéria que chamava Organização Empresarial, Organização Industrial, acho. E tinha uma parte lá que falava justamente sobre cidadania. Então, poxa, para quem é advogado, para quem trabalha com política pública, falar de cidadania, nossa, era muito divertido. Eu adorava. Cheio. Um prato cheio. Eu adorava ali. E também como avaliador dos projetos na Feira de Ciências. É impressionante a qualidade dos projetos eu vou chamar de criança, eles não gostam, mas eu vou chamar de criança, das crianças ali. E uma coisa que eu vi, que eu reparei, que era assim, eles têm o diário de bordo, que é o diário deles ali do projeto, né, de como começou até onde eles chegaram agora. Se você vê um diário de bordo que tá muito bonitinho, muito arrumadinho, não tá legal. O mais legal é aquele que tá com mancha de refrigerante, que tá com todas as folhas dobradas, assim, porque quer dizer que eles realmente usaram aquilo para fazer o projeto, né? Então, foi acompanhando eles no dia a dia daquilo até chegar na premiação. Bacana. Mas são ótimos programas, essa parte da educação. Até porque quando a gente fala da educação dos jovens, a gente tá falando do futuro do trabalho, né? A 3M entende que o futuro do trabalho é sustentável, é inovador, e para isso a gente precisa dessas habilidades, precisa desenvolver os jovens nessas tecnologias emergentes para a gente conseguir avançar, né? Muito bom. E até aproveitando, né? Tem muitas pessoas aqui que nos assistem que eventualmente estão numa função de ESG dentro de suas empresas. E com aquela dúvida, será que a gente organiza um instituto para ajudar nos projetos? Será que a gente faz os projetos aqui internamente? Como que é a organização de vocês da 3M com o instituto, para os projetos, metas? Como que vocês trabalham isso ali? Globalmente, né, o que seria a nossa fundação é a 3M Gives. Então, a gente tem metas globais e direcionamentos globais no sentido de trabalhar com STEM. E a partir de como você calcula isso ou implanta, aí vai depender da realidade local. A gente só tem instituto mesmo no Brasil, né? Porque faz sentido de acordo com a nossa legislação. Não é exatamente não é uma dedução, mas como a 3M doa dinheiro para o Instituto 3M, o valor dessa doação sai antes do imposto de renda da 3M. Uhum. Então, é um dinheiro que ele fica mais barato, se é que dá para dizer dessa forma, para a gente investir no social. Uhum. E algumas pessoas, depois que eu faço a apresentação, que normalmente eu faço bastante apresentação na universidade também, elas tentam entender isso como altruísmo, mas na verdade não é, né? De certa forma é um incentivo do nosso governo para que tenha mais projeto social, e para a gente é extremamente interessante preparar os jovens para o mercado de trabalho e para a ciência, porque lógico, a gente está falando de preparar o teu consumidor para saber consumir ciência.
né? Uma pessoa mais preparada para a ciência, ela consegue fazer melhores decisões no supermercado. Ela sabe o que significa uma cadeia produtiva, ela sabe o que significa analisar um custo de um produto que vai durar mais ou menos, ela sabe analisar minimamente uma composição, a embalagem. Então, acho que isso é muito importante, e muito importante também a gente ter mão de obra preparada para o futuro, né? E se entender como parte daquela sociedade desenvolvedor de um contexto local. Então, acho que para a gente isso é muito importante. Então, o Instituto só aqui porque faz sentido, né, operar dessa forma, mas a gente está dentro da 3M, não é uma sede separada, então a gente atua muito como uma área de responsabilidade social. Aí eu acho que vai depender muito de cada empresa, ver o que faz sentido para a sua governança, porque daí a gente, sim, acaba replicando todas as políticas 3M, né? Então, a mesma análise de integridade que passa um fornecedor ou um cliente, as instituições sociais com quem eu trabalho vão passar também. Então, é a mesma régua, né, de integridade e ética e a mesma governança, por mais que sejam instituições separadas. Muito bom. Eu pude, na fala deles, Luiz, perceber o quanto dos objetivos do desenvolvimento sustentável vem sendo trabalhado de uma maneira prática. A gente gosta muito aqui de trazer para quem nos assiste aspectos práticos, coisas que estão acontecendo. Falamos da governança, falamos do social, vamos falar um pouquinho do ambiental agora, e eu queria puxar pela questão da descarbonização. O Fernando falou muito nisso. Eu estava no governo passado, na gestão, no governo do estado, na gestão passada, e nós fizemos um estudo sobre descarbonização da economia aqui em São Paulo, e o setor de resíduos apareceu em terceiro lugar, como o maior emissor dos gases de efeito estufa, acho que atrás de questão do agro e também do transporte, né? Por ali tinha também o setor das energias também, né? Da matriz energética. Como é que está aí essa política de descarbonização da 3M? Como é que vocês estão vendo isso? Como é que vocês estão atuando e como é que vocês têm visto isso para o futuro da empresa? A matriz energética, né, meta global, manter ali 52% de fonte de energia renovável, né? Isso para o mundo é um desafio sensível. Para o Brasil, a gente tem a possibilidade de trabalhar com uma matriz limpa. Então, no Brasil, já 100% da nossa energia elétrica é de fonte renovável. A gente compra a nossa energia no Mercado Livre de Energia, então via leilões, né? E é certificado internacionalmente. Como é que vem a nossa energia? Ela vem de pequenas usinas hidrelétricas que atuam no leito dos rios, né? Então, a gente não está falando daquelas mobilizações de represas enormes e tudo mais. Usinas eólicas e também de energia solar. Então, a gente compra a nossa energia elétrica dessa forma. Isso já desde 2019, se eu não me engano. Mas desde 2013, lógico, né? Porque a matriz do Brasil é limpa, então facilita. Então, isso contribui bastante para a agenda daqui no todo. Agora, eu acho que a descarbonização, ela envolve também, às vezes, coisas não tão óbvias, né? Então, por exemplo, a gente trabalha já com os nossos pallets da logística, todos renováveis, né? 80% já. Não são absolutamente todos, porque principalmente os que vão para exportação, né? A gente está falando de um cenário mais difícil, você não tem como fazer de volta. Então, mas você economizando essa madeira, você também, né, deixa de emitir bastante. Então, com relação ao transporte, né? Esse acho que seja um aspecto não tão óbvio. E aí, com o transporte, a gente também investe numa parceria com uma transportadora que já está usando caminhões elétricos. E a última novidade, acho que faz 2 meses, eles começaram a trabalhar também com carreta elétrica. Então, ainda é uma eficiência maior, né? Acho que para o ambiental, faz todo sentido dentro da perspectiva econômica, porque você fazendo acertos e programas desse tipo, você bem economiza e consegue controlar um custo, como você também economiza recurso ambiental, né? E em termos de gestão hídrica também, a gente tem uma eficiência bastante alta. A planta de Sumaré, se vocês quiserem conhecer, ela é quase autossuficiente em água, tá? Aí fugindo um pouquinho da pauta de descarbonização, mas aproveitando do todo, né? Uhum. A gente capta a água da chuva no estacionamento, então essa água é tratada, né?
e redirecionada depois para o processo. E a planta de Sumaré, acho que a 3M foi bastante visionária, né? Porque tá no Brasil, são 79 anos, Fer? Acho que é. Sim. E quando ela foi criada, a gente não tinha ali as principais. A gente está falando de um cenário pré-Rodoanel, pré-Bandeirantes, né? Pré-Anhanguera, pré-Viracopos. Então, assim, investiam no espaço e pouco tempo depois já criou uma lagoa mesmo. Então, a água que a gente usa no processo produtivo é dessa lagoa. Tem peixinhos vivos lá para vocês verem que a água é tratada e devolvida de forma saudável. E aí tem esse tratamento de esgoto para os banheiros também, a água de reuso e a água que a gente bebe vem de poço artesiano. Então, é um sistema de gestão hídrica prático, assim, bastante eficiente. Fora isso, tem todo um portfólio de produtos também, onde a gente, com filmes, né, consegue reduzir o consumo de energia e tudo mais, e onde a gente consegue entregar essa redução de emissões para os clientes também. Todas as nossas fitas, né, quando eu descobri até que recentemente, porque o portfólio da 3M é tão grande que às vezes tem produtos que a gente descobre de um dia para o outro. Que você não precisa mais chapear as placas dos ônibus, né? Tem fita nossa que faz isso. Então, isso economiza um peso grande em cima do transporte, que também vai colaborar para reduzir emissões. Então, tem o Glass Bubbles, que são esferas, né, vazadas de vidro. Então, se você consegue substituir um vidro por um Glass Bubbles, você tem vários atributos de resfriamento ali, e fora a questão do peso, que também vai te ajudar a reduzir emissões. Então, tem um olhar para pensar o ciclo de vida dos nossos produtos que durem cada vez mais e que incorporem componentes recicláveis ou reciclados. Tem um olhar para as embalagens. A gente tem uma embalagem que é o nosso maior orgulho, porque é case do Brasil, para a 3M foi feito pelo time daqui, que é uma linha de polimentos de carro que a embalagem é 100% de resina pós-consumo. Então, ela é 100% reciclada. Então, tem um olhar para a embalagem, tem um olhar para soluções de embalagem também para os clientes, né? A gente tem agora como se fosse um plástico bolha, só que ele é de papel. Então, acho que a pauta da descarbonização é muito cara para a gente, presente tanto no que está para dentro, e aí, coerentemente, a gente vai aplicar para fora, né, para o mercado e para a nossa cadeia, aquilo que a gente acredita e faz dentro de casa. E como que a gente pode ajudar nisso. E acho que é muito legal porque quando a gente fala de descarbonização na 3M, muito do que a gente faz são por causa dos nossos valores, né? Então, a gente tem ali... Como a Liliane comentou, o nosso programa de prevenção da poluição se paga tem mais de 40 anos. Então, a gente já fala e a gente faz isso há muito tempo. Mas tem empresa que não é assim. Então, por isso que é importante também as políticas públicas, eu vou falar de novo de política pública, as políticas públicas para criarem esses incentivos para que as empresas comecem a reduzir suas emissões usando de tecnologias, usando soluções novas. Isso fomenta todo um desenvolvimento de um setor. Então, por exemplo, que está bastante em discussão, tenho certeza, Valverde, que você conhece o mercado regulado de carbono. Para quem não conhece, o nosso mercado regulado de carbono, da forma como está sendo discutido, funciona no sistema de cap and trade, ou seja, setores, né? Isso vai se desdobrar para as empresas, cada uma vai ter ali o seu limite de emissão. Se você está abaixo do seu limite, você pode comercializar essa permissão ali dessas emissões. Então, você ganha alguma coisa. Se você está acima, você vai ter que comprar de alguém. Então, isso vira custo. E esse custo pode viabilizar algum projeto de redução de emissões. Então, veja só, né, como uma política pública, né, nesse caso uma lei, vai ajudar as empresas, pode ajudar as empresas a reduzir suas emissões. E, basicamente, todas as associações setoriais, Fiesp, CNI, falam dos benefícios da criação de um mercado regulado de carbono. Porque vocês poderiam falar, né? Poxa, então essas empresas aqui que isso vai virar um custo vão ser contra, isso não vai andar. Não, no geral, né? A Fiesp, a Biquim, a maioria das entidades já se posicionaram falando, não, isso vai ser positivo para o nosso setor, isso é favorável, isso tem que ser aprovado o mais rápido possível. Bacana. E uma das perguntas era o envolvimento de tecnologia nas práticas de ESG de vocês, que a resposta já veio antes da pergunta, até porque acredito que seja difícil falar da 3M e não falar de tecnologia e inovação, né? Muito bom.
Acho que tem um ponto que a gente não falou tanto, mas que toca num assunto que a Liliane falou, dos ônibus, né? Que agora usam um adesivinho, podem usar um adesivinho ali, né? Para montagem e aí reduz o peso. Então, um dos assuntos que a gente fala bastante na 3M, que a gente tem falado cada vez mais, é o futuro da mobilidade. Então, muito do que a 3M faz é de uma indústria fornecendo para outras indústrias, né? Então, por exemplo, nesse celular aqui, tem diversos produtos da 3M aqui dentro. Tem filmes que aumentam a luminosidade da tela, tem alguns componentes aqui que aumentam a eficiência da bateria. Então, da mesma forma que tem isso aqui no celular, a gente tem também para um automóvel elétrico, para um carro elétrico. Então, tem lá os componentes que vão na bateria para ela ser mais eficiente. Tem o Glass Bubbles, que a Liliane comentou, que é um aditivo que você coloca ali nas peças de plástico do carro, elas não perdem a propriedade de durabilidade, etc., e ficam mais leves, então o carro ganha eficiência. Filmes para os vidros também, que aumentam, reduzem o gasto com o ar-condicionado, por exemplo. Então, tudo isso faz parte do portfólio da 3M e a gente está falando bastante do futuro da mobilidade. É claro, aí eu só falei do carro, né? Mas isso envolve infraestrutura, envolve muitas outras coisas. Muito bom, Valverde. Acho que a gente começa a caminhar para o fim aqui do programa. Eu acho que muito rico, né? Passamos aí. Hoje acho que fizemos uma imersão aqui Uau, né? Com a experiência tanto da Lili, do Fernando, no ESG na prática mesmo, né? Como é que ele tem desdobramento, conexões com políticas públicas, legislações práticas. Os resultados de todas essas ações. Políticas globais, né? Sim, muito bom. Foi uma aula que, como a gente fala, uma pós-graduação em ESG, né? Normalmente eu trabalho chato de encerrar e-mail, mas o Valverde me poupou disso dessa vez. Ótimo, que eu já ia exatamente encerrar. E aquela pergunta final que a gente faz para todos os nossos convidados, né, Valverde? Bom, e o futuro do ESG? Como que vocês veem o futuro do ESG? O futuro da 3M no ESG? O futuro de vocês também? Uhum. Eu acho que a gente vem de uma caminhada aí onde a gente já teve várias ondas, né, de conceitos, de práticas, e toda vez que vem uma onda muito forte, como veio o ESG, principalmente acho que depois da pandemia para cá, porque não sei qual a análise de vocês, mas a minha análise é que na pandemia a emergência climática global, ela não só bateu na porta, como ela arrombou a porta de todo mundo, né? E a gente não consegue mais muito ter... O negacionismo não se mantém mais, né? Nem por parte dos governos, nem por parte... o que existe pode ser tentar ignorar, mas não dá mais... Você não tem mais argumentos técnicos para dizer que isso não está acontecendo. Então, acho que o caminho, essa onda que veio, assim, na minha perspectiva, vai ficar, né? Como na primeira pergunta que vocês fizeram, se o ESG deve permear, sim, eu acredito que até 2050 a gente nem deve ter mais funções ESG, né? Porque já deve ter, a sustentabilidade precisa realmente permear todas as áreas de todas as companhias, né? Você precisa ter pessoas, tem um jeito sustentável de fazer recursos humanos, né? Tem um jeito sustentável de estar no departamento jurídico. Então, acho que isso precisa acontecer para ter essa virada de chave, mas até lá, assim, a gente precisa muito de muitos profissionais bem capacitados e atuando em ESG. Minha última mensagem, acho que a gente falou de ODSs também, e tem um, né, que ele é o último e muitas vezes a gente esquece, mas ele é de parcerias. Eu acho muito importante porque ninguém vai fazer nada sozinho, né? Então, todas as empresas precisam, sim, assumir os seus papéis, entender como as suas ações repercutem na cadeia e tomar responsabilidade por isso, né? E pensar principalmente, assim, puxando a sardinha para o meu background também, mas em termos de responsabilidade social corporativa não tem nada de altruísmo, né? Tem de assumir a sua cidadania corporativa tal qual você faz como cidadão. E aí, no caso específico do Brasil, e a gente está falando de política pública e a nova Lei Rouanet da reciclagem, a gente tem que entender que o nosso país tem uma capacidade instalada muito boa, né? Em termos de sistema de saúde, em termos de sistema de educação. Tem várias críticas? Tem. Mas elas são embasadas por ideais muito sólidos, né? E a forma de implementação tem que melhorar, e acho que a gente pode fazer parte disso. Então, quando vocês me perguntaram ali como é que a gente se relaciona com as organizações da sociedade civil,
é de uma forma, mas eu acho que a gente precisa também começar a conectar cada vez mais corporações, organizações da sociedade civil, trabalhando com essa capacidade instalada que a gente já tem, né? Pensando em como chegar nas escolas, nos hospitais que a gente já tem e fazer uma atuação mais integrada na prática, porque a gente ganha fôlego, ganha recurso, todo mundo trabalha junto e converge para o mesmo lugar. Então, quando eu volto lá para o projeto, não sei se ainda está abstrato, mas quando eu volto para o projeto de educação em ciências, eu estou reconhecendo o papel do professor, porque ele está sendo formado para trabalhar com ciências. Eu estou reconhecendo o papel de protagonismo do aluno e a gente tem uma iniciativa também que dá 30 mil reais em equipamentos de laboratório. Então, tem que ter esse olhar de trazer para a nossa infraestrutura que a gente já tem, como é que a gente melhora isso e dá mais acesso e sem não ficar só criticando e pensando em como refazer isso, talvez no terceiro setor, mas trabalhar junto. Como é que eu posso fortalecer a capacidade que já existe? Então, aí é um apelo até mais pessoal, mas também é algo que eu acredito bastante, que eu acho que a gente consegue colocar em prática e colocar o setor produtivo a favor de uma transformação mais rápida. Muito bom. Que eu posso até pegar o gancho aqui da fala da Liliane é a questão do diálogo. Como cada vez mais eu vejo que é essencial para a gente ter um futuro sustentável, o diálogo entre todas as partes. Na minha área, principalmente, entre o setor privado e o setor público, para que nós tenhamos boas políticas públicas baseadas em evidências, para que um lado consiga entender o outro, que falem a mesma linguagem, para a gente, de fato, começar a caminhar em uma direção que seja positiva para toda a nossa sociedade, né? Então, se eu pudesse falar para o futuro, o que a gente precisa? A gente precisa de mais diálogo. Perfeito, muito bom. Bom, várias questões ainda que ficaram por perguntar. Infelizmente, a gente não tem tanto tempo, né, Valverde? Ou seja, vai ter que repetir um programa desse mais para frente com Parte vocês. 2. Com certeza, até uma parte 2. Então, agradecer vocês novamente por terem aceito o nosso convite, estarem aqui e ajudarem nessa missão nossa de divulgar as questões ESG, né, Valverde? Acho que foi muito bem atendido. E chamar você, convidar todos vocês de novo para os próximos programas. Temos mais aí todo mês, como o Valverde já adiantou, estamos no YouTube, estamos no Spotify, estamos no Instagram. E venham com a gente nesses próximos programas também. Obrigado a todos. Obrigado.